Já finalizando a carreira, eu vou fazendo aqui os últimos pontos baixos. Então, fiz aqui a segunda carreira com fio branco. Agora, vou alongar um pouquinho a laçada. Viro o meu trabalho aqui para a parte da frente. Então, aqui, eu terminei a sequência com fio branco. Agora, vou trabalhar uma sequência novamente com fio marrom. Então, passo a minha agulha aqui pela base, como temos feito antes. Puxo aqui o fio marrom. Conduzo ele aqui, faço a laçadinha. Pego a laçada do branco. Pego o marrom e passo aqui por dentro da laçada do fio branco. Puxo o fio branco, então a laçada se fecha. E agora vou trabalhar com o fio marrom. Passo aqui a minha agulha na base, conduzo o fio e formo aqui o ponto baixo. E vou trabalhar agora toda uma carreira, sempre com um ponto baixo para cada ponto de base. Depois, quando eu estiver finalizando a carreira, eu novamente vou fazer uma corrente, viro o trabalho e volto na segunda carreira, trabalhando também um ponto baixo para cada ponto de base, como já temos feito antes. Então, faço essa carreira próxima da mesma forma e volto já trabalhando com você para mudar novamente o fio para o fio amarelo. Já finalizando aqui a segunda carreira com o fio marrom, eu vou fazer aqui o último ponto baixo. Alongo um pouquinho a laçada, retiro a agulha, viro o trabalho aqui para a parte da frente. Então, aqui eu trabalhei a terceira cor, volto então agora para a primeira cor, que no caso é o amarelo. Então, passo a minha agulha aqui na base, deixo a laçada lá. Pego aqui o fio amarelo, conduzo ele aqui por dentro. Seguro aqui a laçada, pego a laçada marrom e a laçada amarela. Puxo aqui o fio amarelo para ele se fechar e passo aqui a laçada por dentro da laçada marrom. Feito isso, eu pego o fio aqui por trás marrom, puxo ele que aí ele fecha a laçada. Venho aqui na mesma base e faço um ponto baixo. Passo para o próximo ponto, faço mais um ponto baixo. Vou fazer mais 4 pontos baixos, um em cada ponto de base. Então, tenho aqui 6 pontos baixos e vou trabalhar agora o bloquinho com os 2 pontos altos triplos em relevo. Então, você vai observar que nós vamos trabalhar aqui na mesma direção que você tem o seu bloquinho aqui, começando com essa distância aqui de 6 pontos baixos. Então, faço aqui as 3 laçadas na agulha, venho nesse ponto que tenho na frente da agulha, vejo aqui onde está o ponto amarelo e uso ele como base e faço ponto alto triplo. Faço novamente as 3 laçadas na agulha, vou no próximo ponto aqui com fio amarelo e faço o segundo ponto alto triplo.
Então, feitos 2 pontos altos triplos em relevo, salto aqui esses 2 pontos de base. No próximo, ficam sempre 2 vazios aqui atrás. Eu começo novamente a fazer 6 pontos baixos, um em cada ponto de base. Então, feito aqui os 6 pontos baixos, eu vou novamente fazer as 3 laçadas na agulha. Venho aqui no próximo ponto amarelo, que tenho na direção desse ponto que tenho na frente da agulha. E faço aqui um ponto alto triplo. Faço as 3 laçadas, passo para o próximo ponto com fio amarelo e faço o ponto alto triplo. Salto 2 pontos de base aqui atrás, no próximo, eu volto a fazer o bloco com 6 pontos baixos, um em cada ponto de base. Eu vou fazer essa mesma sequência aqui por toda a carreira, vai ficando dessa forma, e volto trabalhando com você. Já finalizando a carreira, depois de fazer aqui o último bloco de 2 pontos altos triplos, eu finalizo fazendo os 6 pontos baixos, um em cada ponto de base. Fazendo aqui o último ponto baixo, eu vou fazer uma corrente, viro o trabalho. Antes de virar, eu vou te mostrar aqui como é que ficou. Então, fiz aqui a corrente, viro o trabalho. Passo aqui para esse primeiro ponto baixo, faço aqui o ponto baixo e vou trabalhar um ponto baixo em cada ponto que tenho na base, até chegar novamente no final da carreira. Já finalizando a carreira, vou fazendo aqui o último ponto baixo, alongo novamente ele. Então, fiz aqui a segunda sequência com fio amarelo, viro o tapete para frente. Mais uma vez, nós vamos mudar a cor do nosso tapete. Então, como eu trabalhei com a sequência amarela e com a sequência marrom, vou voltar então a trabalhar agora com a sequência branca. Então, faço aqui, passo a minha agulha aqui na base do primeiro ponto, pego o fio branco aqui na parte de trás, conduzo ele aqui para dentro, seguro a laçada, pego a laçada branca, pego a laçada, desculpa, amarela, pego a branca e passo na amarela, ok? Puxo o fio amarelo para essa última laçada se fechar, venho na base e vou fazer a mesma sequência. No primeiro ponto de base, um ponto baixo. E agora, como nessa última sequência nós trabalhamos com a carreira, a primeira carreira foi com os blocos dos pontos altos triplos, nessa próxima sequência com essa outra cor, eu já faço apenas pontos baixos novamente. Então, vou fazer 2 carreiras trabalhadas com o fio branco. Faço essa primeira, um ponto baixo em cada ponto de base, depois faço uma corrente, viro o trabalho e volto fazendo um ponto baixo em cada ponto de base. Então, vou completar a sequência
dessa carreira e da outra e volto trabalhando com você. Quando eu voltar, eu já vou voltar com o fio marrom, então aqui na posição, já para iniciar a próxima carreira. Já finalizei aqui as duas sequências com fio branco, foram duas carreiras de pontos baixos e coloquei aqui a minha próxima cor, que é o marrom. Então, aqui nesse primeiro ponto de base, eu faço o ponto baixo. No próximo, também faço um ponto baixo. Como na outra sequência que trabalhamos com os pontos altos triplos, nós iniciamos com as 6, primeiro fazendo bloco de 6 pontos baixos. Nessa carreira, então, nós voltamos a fazer aquela sequência onde você vai trabalhar com os pontos baixos a partir do segundo ponto de base. Então, aqui eu vou fazer as 3 correntes. Vejo aqui a direção do próximo ponto de base, que vai ficar aqui na direção do bloquinho também, que fizemos o último bloquinho. Vou aqui no próximo ponto que tenho com fio marrom e vou fazer o ponto alto triplo. Faço novamente as 3 laçadas, passo para o próximo ponto marrom e faço o outro ponto alto triplo. Feito isso, eu salto aqui os 2 pontos na base. No próximo, eu vou trabalhar a sequência sempre de 6 pontos baixos, um em cada ponto de base. Então, fiz 4, 5 e 6. Novamente, faço as 3 laçadas na agulha, vou na direção aqui do próximo ponto. Aqui eu vou fazer novamente um ponto alto triplo em relevo, faço as 3 laçadas e faço outro ponto alto triplo em relevo. No próximo ponto de base, sempre a mesma sequência do que estávamos trabalhando. Salto aqui os 2 pontos de base, no próximo, começo a fazer o bloco de 6 pontos baixos, um em cada ponto de base. Então, vou fazendo essa sequência aqui por toda a carreira e depois volto finalizando com você. Já finalizando a carreira, depois de fazer aqui o último bloco de 2 pontos altos triplos, eu finalizo aqui com os 2 pontos baixos. Então, ficou dessa forma. Agora, eu vou fazer a segunda carreira com fio marrom. Então, faço a corrente, viro o trabalho. Nesse mesmo ponto de base, eu faço o primeiro ponto baixo. E agora, vou trabalhando um ponto baixo em cada ponto que tenho aqui na base, até chegar novamente no final da carreira. Já finalizando aqui a carreira, vou fazendo o último ponto baixo, alongo aqui o fio e vou colocar aqui agora o fio amarelo novamente. Então, vou virar o trabalho, passo a agulha aqui na base do ponto, pego aqui por trás o fio amarelo, conduzo ele aqui
seguro a laçada, pego a laçada marrom, passo aqui a amarela, fecho um pouco aqui a amarela e passo ela aqui dentro da marrom. E agora eu puxo aqui o fio marrom para fechar a laçada. Nesse mesmo ponto de base, faço o primeiro ponto baixo e vou trabalhar agora um ponto baixo para cada ponto de base. Como na outra sequência do fio marrom, nós trabalhamos com os 2 pontos altos triplos em relevo, nessa próxima sequência são apenas pontos baixos. Então, vou fazer essa carreira trabalhada em pontos baixos. Quando eu chegar no final, eu faço uma corrente, viro, volto fazendo novamente a segunda carreira com fio amarelo em pontos baixos e depois vou colocar aqui o próximo fio vai ser o branco. Então, quando eu voltar com você, já volto com essa sequência pronta e o fio branco no lugar para começarmos a próxima sequência. Finalizada a sequência com as 2 carreiras com fio amarelo, agora eu passo a trabalhar com fio branco. Nesse primeiro ponto de base, eu faço o ponto baixo, vou fazer mais 5 pontos baixos, um em cada ponto de base. São 4, 5 e 6. Feito aqui os 6 pontos baixos, eu faço as 3 laçadas na agulha, vou na direção do próximo ponto, venho aqui na última carreira que trabalhei com o ponto com fio branco e vou fazer o ponto alto triplo em relevo. Faço novamente as 3 laçadas na agulha, passo para o próximo ponto que tenho na base com fio branco e trabalho o segundo ponto alto triplo em relevo. Salto aqui 2 pontos na base e a partir do próximo faço novamente os 6 pontos baixos, um em cada ponto de base. Eu vou fazer essa mesma sequência aqui por toda a carreira, trabalhando sempre da mesma forma. Feito aqui os 6 pontos baixos, eu volto a fazer os 2 pontos altos triplos. Quando eu finalizar a carreira, essa carreira é finalizada com 6 pontos baixos, eu viro o trabalho, faço uma corrente, viro o trabalho e volto fazendo a carreira com pontos baixos. Já finalizando aqui a carreira, eu terminei aqui a sequência com fio branco. Então, aqui nós fizemos 2 carreiras com fio branco, agora eu troco novamente de fio, então vou alongar aqui a laçada. E chegamos aqui a 1/3 aqui do nosso tapete. Eu tenho uma sequência com fio amarelo, a segunda sequência. Primeira sequência com fio marrom, segunda sequência. Primeira sequência com fio branco, segunda sequência. Então, eu tenho 2 sequências aqui de cada uma das cores. Eu vou completar um total no final de 6 sequências com cada uma dessas cores. No final, quando eu terminar, eu vou ter, quando eu olhar aqui para o tapete, eu vou ter aqui 1, 2 e depois mais 4 vezes aqui de pontos altos triplos no branco, no amarelo. No caso do marrom, eu vou fazer agora mais 2 sequências nessa mesma posição, como se eu estivesse trabalhando com fio marrom,
porém eu vou colocar agora um fio vermelho no lugar dessa cor, as outras eu continuo trabalhando com a mesma. Então, a próxima sequência que eu vou trabalhar, eu fiz o amarelo, fiz o branco, agora seria o marrom. Para trocar a cor, eu vou vir aqui nessa parte de trás, onde eu tenho aqui o marrom. Eu vou trabalhar agora com uma mescla de vermelho. Então, vou pegar aqui a ponta do meu vermelho e vou amarrar aqui. Primeiro eu corto o marrom. Eu vou fazer para você ver, caso você também troque e vá trocando as cores do seu tapete. Então, aqui eu vou emendar o vermelho aqui no marrom. Eu faço um primeiro nó aqui no pedaço aqui do marrom. Agora, eu pego a ponta do marrom e faço um nó aqui no vermelho. Ficou assim. Aqui eu puxo. E quando os nós se unem, eles não vão mais soltar. Feito isso aqui, é só você cortar a sobra. Volto aqui na parte da frente, onde agora então seria o marrom, eu trabalho com o vermelho. Passo a sobra aqui por dentro. Pego a laçada do branco, a laçada do vermelho, passo aqui, puxo a sobra aqui do branco. E agora começo a trabalhar com fio vermelho. Como nessa última sequência que eu trabalhei com fio branco e com os pontos altos triplos, a minha próxima sequência agora será trabalhando apenas 2 carreiras de pontos baixos. Então, vou trabalhar aqui 2 carreiras de pontos baixos com fio vermelho e volto trabalhando com você. Finalizada aqui a sequência com fio vermelho, que está aqui no lugar do fio marrom, então agora eu volto a trabalhar com fio amarelo. Já coloquei o fio amarelo aqui no lugar, vou começar a mesma sequência que temos feito nas outras carreiras. Então, fiz aqui os 2 pontos baixos. Como a outra sequência fizemos apenas pontos baixos, nessa eu vou fazer os pontos altos triplos. Então, faço aqui as 3 laçadas na agulha, venho no ponto aqui na direção do ponto que tenho na frente da agulha, aqui na carreira com fio amarelo, e vou produzir um ponto alto triplo em relevo. Faço as 3 laçadas, passo para o próximo ponto da carreira do fio amarelo e faço novamente um outro ponto alto triplo em relevo. Salto 2 pontos aqui na base e volto a fazer agora o bloco de 6 pontos baixos, um em cada ponto de base. Então, aqui eu já estou começando uma nova sequência com fio amarelo. Aqui já estamos fazendo a terceira sequência com fio amarelo. No final, o tapete vai ter um total de 6 sequências com os pontos, com os 2 pontos altos triplos, aqui sempre com o fio amarelo. Com fio branco também a mesma coisa, serão 6 sequências. Com fio marrom, foram 2 sequências aqui na parte de baixo, no lugar do fio marrom. Agora, eu faço 2 sequências com fio vermelho e depois volto a fazer
mais 2 sequências também com o fio marrom novamente. Aqui já estamos trabalhando na carreira de número 30. O nosso tapete vai ter aqui um total aqui na base dele de 75 carreiras. Então, além dessas, eu vou fazer mais 45 carreiras, sempre trabalhando nessa sequência de cores e volto trabalhando com você. Com as 75 carreiras prontas, então ficou dessa forma. Puxar aqui para você ver, nós iniciamos aqui com a sequência com o amarelo. Então, se eu contar aqui os pontos altos triplos, eu tenho aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6 carreiras com fio amarelo. Com fio branco, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Como carreiras, estou contando aqui com o ponto alto triplo. E com o marrom é que ficou aqui a mescla de cores no meu tapete. As duas primeiras carreiras com fio marrom, as outras duas com fio vermelho e as outras duas novamente com fio marrom, ok? Então, feita aqui as 75 carreiras, agora eu vou fazer uma carreira aqui toda em acabamento, toda trabalhada em pontos baixos por toda a volta do tapete. Então, vou fazer isso com fio amarelo, então fio branco e o fio marrom. Eu vou retirar aqui agora. Ficaram aqui as sobras do fio branco e do marrom. O que eu vou fazer aqui é dividir essas sobras aqui em 2 partes. Passo a sobra aqui por dentro de um dos pontos. Amarro uma na outra, fazendo aqui uma sequência de 3 nós. Com fio branco, vou fazer a mesma coisa. Faço aqui os 3 nós. E vou cortar agora essas sobras. Só vai ficar aqui no tapete o fio amarelo. Aqui na parte de baixo, eu tenho também aqui as 3 sobras. Vou fazer a mesma coisa para arrematar elas. Aqui em cima, eu vou trazer o fio amarelo aqui agora para a parte de cima. Vou passar ele aqui nesse último ponto de base. Faço aqui um nozinho para segurar ele aqui, faço uma laçada. No mesmo ponto de base, vou fazer aqui um ponto baixo. E vou trabalhar um ponto baixo em cada ponto que tenho aqui na base. Lembrando que estou fazendo esse acabamento aqui pelo lado do direito do tapete. Vou fazendo o mesmo aqui, um ponto baixo para cada ponto de base, até chegar aqui na outra ponta e volto trabalhando com você. Chegando aqui já na outra lateral, nesse último ponto de base, eu faço um ponto baixo, 2 correntes e mais um ponto baixo. Então, ficando assim. Vou passar aqui para a lateral e vou trabalhar um ponto baixo
em cada carreira que tenho aqui. Então, nessa aqui primeira, eu já fiz o ponto baixo, passo para a próxima, também faço um ponto baixo. Na próxima, um ponto baixo e na próxima, também um ponto baixo. Vou fazer essa mesma sequência aqui por toda essa lateral. Quando eu chegar aqui na outra ponta, eu volto trabalhando novamente com você. Chegando aqui na outra quina, eu vou fazer aqui no ponto de base um ponto baixo, duas correntes e um ponto baixo. Viro novamente o tapete e vou trabalhar um ponto baixo para cada ponto que tenho na base, até chegar novamente na outra quina do tapete. Chegando novamente aqui na outra quina do tapete, eu vou fazer aqui também um ponto baixo, duas correntes e um ponto baixo. Vou passar aqui para essa lateral, onde nós temos aqui as sobras dos fios que fomos subindo. Então, aqui eu vou continuar trabalhando da mesma forma, fazendo um ponto baixo para cada carreira que tenho na base. A diferença é que agora eu vou prendendo essa sobra de fio aqui por dentro dos pontos que eu vou trabalhando. Então, aqui, quando eu passo a minha agulha aqui, eu naturalmente vou prendendo essas sobras. Já chegando aqui na outra lateral, eu vou fazer aqui, nesse mesmo ponto baixo que iniciamos, aqui no mesmo espaço, eu faço aqui o outro ponto baixo, as duas correntes e vou prender com um ponto baixíssimo nesse primeiro ponto baixo que iniciamos. Então, ficou dessa forma. Se você olhar aqui, a parte de trás, nós temos aqui todas as sobras que tínhamos antes visíveis presas, ok? Para fazer a próxima carreira, eu vou fazer um ponto baixíssimo no próximo ponto de base e no outro também. Então, fiz aqui dois pontos baixíssimos. Agora, vou fazer aqui uma corrente e no mesmo ponto de base, faço um ponto baixo. Faço 4 correntes, salto 1, 2, 3 pontos na base, no quarto eu prendo com um ponto baixo. Novamente 4 correntes, salto 1, 2, 3, 4 pontos na base, prendo com um ponto baixo. Eu vou fazer essa mesma sequência aqui por toda essa lateral e volto trabalhando com você. Já chegando aqui na outra lateral, para me formar aqui a última alça, eu vou saltar, na verdade, 4 pontos. 1, 2, 3, 4. Aqui no quinto é que eu vou prender aqui com um ponto baixo. Eu fiz aqui um total de 24 alças. Aqui no canto, eu vou fazer 7 correntes, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Salto aqui o próximo ponto dessa lateral, esses 2 pontos aqui da quina, mais o próximo ponto da outra lateral. Então, vou saltar um total de 4 pontos baixos. Nesse quinto ponto baixo, eu prendo a minha alça aqui com um ponto baixo. Para trabalhar aqui nessa parte mais estreita do tapete, eu continuo fazendo aqui as 4 correntes, 1, 2,
3, 4, mas vou saltar 4 pontos na base. 1, 2, 3, 4. No quinto ponto é que eu vou prender com um ponto baixo. Novamente faço 1, 2, 3, 4 correntes, salto 1, 2, 3, 4 pontos. No quinto é que eu prendo com um ponto baixo. Vou fazer essa mesma sequência aqui por essa lateral e volto finalizando com você. Já finalizando aqui a última alça, eu salto aqui os 4 pontos de base, no quinto prendo com um ponto baixo. Nessa lateral aqui, nós teremos um total de 14 alças. Agora, vou fazer novamente a alça do canto. Eu faço 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 correntes, vou saltar o próximo ponto de base, os dois aqui da quina e o próximo. Então, saltei um total de 4 pontos, no quinto ponto, já na outra lateral, eu prendo com um ponto baixo, ok? Então, vou fazer agora aqui novamente as 24 alças. Na outra quina mais estreita, trabalho as 14 alças, além da alça do canto. E volto, então, finalizando já aqui a última alça do último canto com você. Já finalizando a carreira, eu vou fazendo aqui agora a última alça do canto, então, vou fazer 7 correntes, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Venho aqui nesse primeiro ponto baixo que iniciamos e prendo com um ponto baixíssimo. Ok? Então, fizemos alças aqui em volta de todo o tapete. Para iniciar a próxima carreira, eu vou fazer aqui dentro da próxima alça, eu vou passar aqui para dentro, fazendo um ponto baixo, aqui dentro da alça. Faço mais 2 correntes para dar altura de um ponto alto. Feito aqui as 2 correntes, eu vou fazer mais um ponto alto, 2 correntes de separação e mais 2 pontos altos. Ficando assim. Passo para a próxima alça e trabalho 2 pontos altos, 2 correntes e 2 pontos altos. A próxima alça, faço a mesma sequência. 2 pontos altos, 2 correntes e mais 2 pontos altos. Eu vou fazer essa mesma sequência por toda essa lateral e volto trabalhando com você na alça do canto. Trabalhada aqui nas alças da lateral, chegando aqui na alça do canto, eu vou fazer uma corrente para passar para a alça, vou trabalhar 3 pontos altos, 2 correntes, mais 3 pontos altos, uma corrente de separação, já passo para outra lateral e volto a fazer na próxima alça 2 pontos altos, 2 correntes e 2 pontos altos. Passo para a próxima alça e faço 2 pontos altos, 2 correntes
e mais 2 pontos altos. Então, essa aqui é a sequência dessa carreira. Na parte reta, você vai trabalhar em cada alça 2 pontos altos, 2 correntes e 2 pontos altos. Quando você chega aqui na alça do canto, você vai fazer uma corrente para passar para ela, nas outras não tem corrente, só aqui para passar para a alça do canto. 3 pontos altos, 2 correntes, 3 pontos altos e faz mais uma corrente para voltar a trabalhar nas outras alças, ok? Eu vou fazer essa mesma sequência aqui por toda a carreira. Chegando em cada canto, você vai trabalhar da mesma forma que fizemos aqui nesse canto e volto finalizando essa carreira com você. Já finalizando a carreira, depois de fazer aqui o último bloco aqui do canto, eu vou fazer uma corrente, venho aqui nessa segunda corrente que iniciei, o primeiro ponto alto, e faço aqui um ponto baixíssimo. Então, ficou dessa forma. Aqui eu vou cortar o fio. Passo aqui a sobra por dentro da laçada. Aperto essa laçada. Vou passar ela aqui pelo ponto de base lateral. E depois é só você arrematar aqui dividindo o fio em duas partes, ok? A partir daqui eu vou trabalhar com fio vermelho para fazer aqui a última carreira do bico. Vou começar prendendo o fio na agulha. Venho aqui nessa corrente que fizemos aqui da última carreira. E aqui eu vou fazer um ponto baixo. Vou passar para dentro da alça. E vou fazer aqui na alça 3 pontos baixos. Faço 4 correntes. E na mesma alça, mais 3 pontos baixos. Então, ficando assim. Feito isso, eu vou pular os próximos 2 pontos altos, passo aqui para esse espaço que tenho entre os blocos e faço um ponto baixo. Passo para a próxima alça, faço novamente 3 pontos baixos, 4 correntes e mais 3 pontos baixos. Salto aqui os próximos 2 pontos de base, passo aqui para esse espaço que tenho entre os blocos e prendo com um ponto baixo. Então, vai ficar dessa forma. Eu vou fazer por toda a lateral aqui essa mesma sequência. E quando eu chegar aqui para formar o canto, lá na outra lateral, eu volto trabalhando com você. Terminada aqui toda a lateral, chegando aqui no canto, aqui na alça, eu vou fazer um ponto baixo nessa alcinha de uma corrente antes do canto, faço uma corrente, passo aqui para a alça do canto e vou fazer 3 pontos baixos, 5 correntes. Na mesma alça, faço mais 3 pontos baixos. Faço uma corrente, passo aqui para a próxima alça que tenho de uma corrente depois do canto e faço ponto baixo.
Então, vai ficar assim. Viro a lateral do tapete e volto a fazer a mesma sequência. Na próxima alça, faço 3 pontos baixos, 4 correntes e 3 pontos baixos. No espaço entre os blocos, faço um ponto baixo. No próximo bloco, novamente 3 pontos baixos, 4 correntes e mais 3 pontos baixos. No próximo espaço aqui entre os blocos, faço um ponto baixo. Então, aqui essa é a sequência dessa carreira. Quando chegar no canto, eu vou trabalhar aqui na alça, no meio. Também faço os 3 pontos baixos em cada lateral, só que a alça de correntes aqui são 5 correntes. Nas outras alças, na parte reta, são apenas 4 correntes. E para chegar aqui no canto, eu vou fazer uma corrente e depois de fazer o bloquinho, também faço uma corrente antes de fazer o ponto baixo. Então, essa é a sequência dessa carreira. Vou fazer a mesma sequência, então, por todo o tapete. Nos cantos, eu faço igual esse aqui, fazendo a alça com 5 correntes. E no final, eu vou cortar o fio, vou arrematar aqui nesse primeiro ponto baixo que iniciamos, com um ponto baixíssimo, corto o fio e arremato. Então, vou completar a carreira e volto te mostrando como ficará. Depois de finalizada aqui a última carreira, então ficou dessa forma. Vou aproximar aqui para você ver. Aqui no canto ficou assim. Ok, meninas? Então, estamos finalizando o nosso trabalho. Espero que vocês tenham gostado. Antes de finalizarmos, mais uma vez, eu quero convidar você que ainda não é inscrito em nosso canal para se inscrever. Clique no sininho das notificações para que você fique por dentro sempre das novidades que vão aparecendo aqui no canal. Certinho? Então, nos vemos nas nossas próximas videoaulas. Beijinhos e até mais!